Fala pessoal, eu estou gravando esse vídeo porque muitas pessoas falaram comigo pelo direct do Instagram perguntando como funcionava o projeto 5KM, me pedindo algumas dicas para concluir, para criar, para fazer um projeto como esse ou parecido com esse, porque esse projeto pode servir para várias outras coisas, não apenas para 5KM. Então resolvi gravar esse vídeo para dar algumas dicas e dizer como foi esse percurso de sair do 0 para 5KM. Então, se você ainda não me conhece, eu me chamo Ícaro Maciel, sou hipnólogo, hipnoterapeuta, e agora eu vou explicar para você como funcionou para mim o projeto 5KM. Eu comecei esse projeto no dia 3 de agosto de 2020. Então eu decidi. Eu sempre quis correr 5KM, mas nunca tinha conseguido. E dentro dos estudos que eu conheço sobre mente humana e comportamento, eu tracei um planejamento e é isso que eu quero compartilhar aqui com vocês. O nome do meu projeto é Projeto 5KM. 5KM são 5.000 metros, 5 quilômetros. Mas lembrando, você pode colocar a meta, essa é a minha meta principal. Minha meta, os 5KM. Mas você pode fazer, sua meta podem ser 2KM, 3KM, 1KM. Isso vai de acordo com cada pessoa. E como eu falei, você pode usar essas técnicas que eu vou passar para você, essas dicas, para fazer muitas outras coisas. Inclusive, eu apliquei isso aqui em outra coisa também, que foi na leitura. Também vou falar um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá, pessoal. 3 de agosto, 3/8 de 2020, eu iniciei o projeto 5KM. Então, aqui eu estava em 0KM. Uma das coisas que a gente pode passar para você sobre esse processo é essa. Crie submetas. Veja, sua meta são os 5KM. Minha meta era os 5KM, mas eu não ia conseguir fazer 5KM já no primeiro dia, porque eu não estava com o preparo físico, meu sistema cardiovascular talvez não estivesse preparado, meu sistema respiratório também não. Então, se eu quisesse já fazer os 5KM logo de cara, poderia acontecer uma coisa chamada frustração. Eu não iria conseguir, iria me frustrar e provavelmente eu iria abandonar essa meta. Então, eu resolvi criar submetas. Eu comecei com 1KM. Eu já fiz 1KM direto. Aqui no dia 3, eu fiz 1KM. Você não precisa começar com 1KM. Você pode colocar 100 metros. Foi assim que eu fiz com um cliente meu. Ele começou com apenas 100 metros. E em menos de 2 semanas, ele mandou para mim a foto, já estava em 3 quilômetros, 3KM. Então, você pode começar pequeno. Eu comecei com 1KM, você pode começar com menos do que isso. Com 200 metros, com 100 metros, 500 metros. Isso vai depender de cada pessoa. Uma coisa muito importante é respeitar os seus limites. Então, eu comecei com 1KM. No dia 4 de agosto, eu aumentei para 1KM e 1 quilômetro e 100 metros. Então, veja, foi um aumento muito pequeno. Então, se eu fiz 1 quilômetro no dia 3, provavelmente no dia 4 eu conseguiria fazer 1 quilômetro e 100 metros. Então, eu fiz um aumento de 100 metros nesse dia. Depois, eu comecei a fazer um aumento de 200 metros a cada dia. No dia 5, eu coloquei 1 quilômetro e 300. Então, eu aumentei 200 metros. E foi assim que eu comecei, passo a passo. Fiz 1 quilômetro, no outro dia fiz 1 quilômetro e 1, no outro dia fiz 1 quilômetro e 3. Se no outro dia chegasse 1 quilômetro e 3, ou eu não aguentasse dar essa ultrapassada para 1 quilômetro e 4, eu continuaria em 1 quilômetro e 3, me condicionando mais dentro dessa submeta, para depois avançar para a próxima meta. Mas uma coisa que pode ajudar, assim como me ajudou, é tornar público, tornar o seu objetivo, a sua meta pública. Você pode falar com um amigo, falar com um pai, falar com sua mãe, falar com um irmão, falar com algum colega, falar com pessoas que você conhece, tornar público. Ou então, como foi o meu caso, divulgar nas redes sociais, como eu divulguei no Instagram. Então, eu fazia essa divulgação no Instagram e uma coisa bem interessante é que por eu tornar isso público, foi como se o compromisso que eu assumi com essa meta e comigo mesmo fosse maior, porque eu teria que apresentar, mostrar os resultados. Como eu tornei público, esse fato de tornar público, ao mesmo tempo, me incentivava a continuar fazendo. Então, se você puder,
né? Isso não é algo obrigatório. Eu usei e me ajudou muito. Então, se você puder, torne público, que isso vai te ajudar. Outra coisa, comemore as conquistas. Essas conquistas são justamente as submetas. Então, por exemplo, completei meu 1 km. Poxa, parabéns para mim, eu consegui. Comemorar isso. Se pudesse presentear, assistir algo que você gosta, fazer algo que você gosta de fazer. Então, algo que pode ajudar muito, porque você está dando uma recompensa para você mesmo pela sua conquista. Seja você se autoelogiar, seja você realmente comemorar, festejar as suas conquistas, que são as suas submetas. Mais uma coisa, eu vou pular esses dois, eu vim para cá. Determine um tempo. Isso é importante, porque você vai fazer um planejamento e as submetas vão estar embutidas dentro desse tempo. Então, 3 de agosto foi meu início e meu tempo, eu programei para até o dia 31 de agosto. Até o dia 31. Então, eu coloquei no papel, né? De dia 3 até o dia 31 de agosto, quantos dias iam ter e essa crescente que eu ia fazer de 200 em 200. E se vocês perceberem, se eu colocasse de 200 em 200, eu ia acabar muito antes. Mas eu pensei em uma coisa. Se houver imprevistos, então não adianta colocar essas submetas e ser um plano que seja totalmente sem me dar brecha para falha. Sem me dar brechas para imprevistos. Porque se eu vou nessa conta totalmente fechada, poderia chegar no dia 31. Ter tido algum imprevisto e eu não consegui completar. E eu ter que acumular essas submetas para o outro dia. Então eu pensei nisso. Como houve realmente imprevisto. Teve um dia que eu me acidentei, eu caí, bati a cabeça. Tem até essa cicatriz aqui. Foi um imprevisto que aconteceu e eu não fui. Mas tudo bem, imprevistos vão acontecer. Afinal de contas, nem tudo depende de você. Tem coisas que você pode sim controlar, tem coisas que você não pode. Então, pode sim haver algum imprevisto, e esse imprevisto pode fazer com que você, naquele dia, não consiga concluir a sua submeta, ou não consiga ir naquele dia. E também podem haver falhas, claro. Imprevistos, por exemplo, você pode começar a fazer aquele treino daquele dia e falhar, não aguentar e parar. Pode haver alguma falha, você pode sentir uma lesão, você pode ter alguma indisposição, você pode realmente falhar, você pode realmente ficar com uma preguiça muito grande e não ir. Aconteceu comigo um dia, eu fiquei com muita preguiça e não fui, então eu falhei, mas tudo bem mais uma vez. Tudo bem mais uma vez, porque falhar é possível que aconteça falhas, mas algo que eu quero deixar aqui para você é que não espere motivação para você fazer suas submetas, porque às vezes as pessoas acham que para fazer algo elas têm que estar motivadas, altamente motivadas. E você não precisa estar motivada para fazer, você precisa ir e fazer aquela ação que você se predispôs a fazer. Muitas vezes você, por exemplo, lavar a louça. Você não está motivado para lavar a louça, mas simplesmente você vai lá e lava a louça sem estar motivado. Oh, eu quero lavar a louça, que coisa legal. Não, você vai lá simplesmente e lava porque tem que lavar. Então você faz porque tem que fazer. E se acontecer uma falha, tudo bem. Uma coisa que é muito comum, as pessoas programarem uma meta, por exemplo, começam uma dieta e em algum dia ela falha. Ela não faz, ela come o que talvez não era para ser comido dentro da dieta. Então ela acha que tudo foi por água abaixo, porque ela não consegue, e aí ela para de ver. Então, se você falhar, tudo bem. No outro dia você recomeça. Lembre-se que sua meta não foi fazer 5 km em um dia. Foi fazer 5 km crescendo, cada dia aumentando, dentro de uma programação que você fez. Então, por exemplo, se você quer perder 5 quilos em um mês, não é porque você comeu algo que não estava previsto dentro do seu plano alimentar que acabou, que você perdeu. Não, você falhou, mas tudo bem. No outro dia você recomeça, porque você tem todo um tempo programado para cumprir aquilo que você se predispôs a fazer. Então fui aumentando, já estava em 2,5, 2,7. Quando foi no dia 30 de agosto, eu completei os
5 km. Pessoal, é muito importante, esse passo a passo é muito importante, fazer aos poucos, dentro do seu limite, isso é muito importante. Tem outra coisa aqui que é bem importante, é o seguinte, como você foi lá, cumpriu a sua meta, minha primeira meta, 1 quilômetro, isso vai lhe dar uma sensação de prazer. Prazer de ter conquistado aquela meta, aquela submeta, aquele pequeno objetivo. Por mais que ele tenha sido pequeno, mas você cumpriu. E cumprir isso aqui que você se predispôs vai lhe gerar prazer. E esse prazer vai fazer com que você, no outro dia, já tenha uma vontade de continuar. E aí você vai conseguir mais prazer no outro dia. E aí você vai de novo. Você consegue mais prazer. E você vai de novo. E podem sim ter dias, como eu falei, de você estar desanimado. Mas você não precisa se sentir motivado. Se tiver motivação, ótimo. Se não tiver, você vai. Teve muitos dias, alguns dias, que eu estava nas últimas, sem aguentar. Não estava muito motivado. Mas eu fui, botei meu sonzinho, botei minhas músicas aqui para ouvir e conseguir completar. E quando você acaba, a sensação de prazer, de dever cumprido, é algo realmente que bombardeia o nosso cérebro. E isso é muito bom mesmo. E aí, pessoal, para a gente finalizar, vocês podem fazer esse projeto para qualquer tipo de coisa. Eu também fiz um projeto, eu estava lendo um livro, quando entrou a pandemia eu parei na metade do livro. E aí eu coloquei minha submeta, ler apenas 2 páginas por dia desse livro. Então comecei a ler 2 páginas por dia. Uma coisa bem interessante, quando eu começava a ler, teve dias de eu ler mais de 2 páginas, porque eu estava achando tão interessante aquele assunto, e eu resolvi ler um pouco mais. Então foi muito bacana, que eu li mais de 2 páginas. Eu me programei para 2, tinha dias que eu lia 2, tem outros dias que eu li 3, outros 4, 5, cheguei a ler 10. E eu completei também a leitura desse livro, por coincidência, dentro desse prazo aqui. Porque veja que interessante, se você ler 2 páginas por dia de um livro, no final de uma semana você leu 14 páginas. Um dia, um mês, 30 dias. Em um mês você vai ler 30 páginas, lendo apenas 60 páginas, lendo apenas 2 páginas por dia. E correndo o risco de você ler mais de 2 páginas. Afinal de contas, você pode estar tão empolgado com a leitura e querer continuar. Então, pessoal, esse é o projeto 5 km que eu fiz, que me ajudou muito. Não é porque eu fiz os 5 km que toda vez que eu for correr, eu tenho a obrigação de fazer 5 km. Isso foi uma meta que eu tinha. Então, eu posso estabelecer minha meta do dia. Hoje eu quero correr 2 km. Eu vou lá, me programo para correr 2 km. Você não precisa ficar preso a essa meta. Você pode querer aumentar depois dessa meta, você pode criar um hábito de correr, começar a ter esse hábito de correr e colocar metas que você possa alcançar. Porque se eu ficar preso aos 5 km, vai ter dias que provavelmente eu possa não conseguir fazer os 5 km. Então, depois dos 5 km, eu já corri 2,5, já corri 3, já corri 4,5, já corri os próprios 5. Então, o importante é você começar a fazer essa atividade, porque a atividade física, como a gente sabe, é muito bom para a nossa mente, para o nosso corpo. Então, pessoal, é isso aí. Espero que você tenha gostado das dicas. Espero que você crie o seu próprio projeto de 2 km, de 5 km, de leitura ou de processo alimentar. Não importa, qualquer tipo de coisa, mas pense nesse passo a passo. Esse passo a passo, passo a passo. Um pouquinho a cada dia e aí você vai chegar lá. Então, muito obrigado. Se você tiver mais alguma dúvida, quiser falar comigo, é só me chamar aqui no direct. Valeu e até o próximo vídeo.